Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Glória a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Aquele que era, aquele que é e será eternamente. Aquele que não mudou, aquele que não muda. Aquele que permanece o mesmo Deus fiel. O mesmo Deus em poder e em glória. Aleluia, glória a Deus. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Amém? No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Pai querido, Pai amado e santo, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor, ó Pai, pela tua presença. Agradecemos o Senhor pelo fôlego de vida, por cada livramento. Agradecemos ao Pai pelo pão de cada dia que o Senhor tem provido em nossas vidas. Agradecemos ao Pai porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos colocado de pé, Senhor. Ó Deus, nós temos fome e sede da tua presença, da tua voz. Queremos pedir ao Senhor, se revela a nós, ó Pai. Fala conosco através da tua palavra. Fala, Senhor, sacia a nossa fome. Sacia a nossa sede, preenche o vazio do nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, se manifesta, meu Pai, neste lugar, porque nós queremos te ouvir, nós queremos te ver. Ó Pai querido, Pai amado, o homem aqui não é nada, Pai. A glória do Senhor, louvor é teu. Tudo é para a glória e honra do teu santo nome. Nós estamos aqui para ver o Senhor. Nós não estamos aqui, ó Pai, por causa do homem, Pai. Estamos aqui porque queremos a tua presença. Queremos a tua voz. Então, Senhor, fala, meu Deus, claramente conosco, ó Pai, de maneira objetiva. Fala, Senhor, em nome de Jesus, individualmente com cada um de nós e de forma especial. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Porque só Deus é o Senhor e só o Senhor é Deus, aleluia, que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Amém? Jesus, ele fala para a mulher samaritana que já chegou a hora, já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Aleluia, é a procura desses que Deus está. Daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Daqueles que o ama de todo o seu coração. Não apenas com os lábios, né? O próprio Senhor uma vez ele disse que este povo com os lábios me adora, me honra, mas o coração está longe de mim. Então desses também o Senhor está longe, né? Daqueles que não adoram de verdade. Daqueles que não adoram com o coração. Muitos cantam da boca para fora. Cantar é diferente de adorar, né? Porque é fácil você cantar sem adorar. Difícil é você adorar sem entregar. Então não tem como a gente adorar a Deus sem nos entregar, sem nos render. Então é isso que faz a diferença na nossa vida. O Senhor, ele não está à procura daquele que não tem pecado. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez nós ficamos preocupados, como que eu vou agradar a Deus? Se eu sou falho, se eu sou pecador, né? Como Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço. Isaías também falou, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, às vezes, a gente acha que agradar o Senhor é não pecar. Mas, na verdade, agradar o Senhor é adorar em espírito e em verdade. É adorar com a alma.
é adorar com entrega, é adorar com devoção, é fazer dele a nossa prioridade. É isso que Deus requer de nós. Aleluia. Ele não quer um povo perfeito. Ele não quer um povo que não tem pecado. Ele sabe da nossa humanidade, ele sabe da nossa fraqueza. Mas ele também é o Deus que recebe a nossa adoração. Aquele mesmo que nos perdoa, aquele mesmo que nos justifica, é o que recebe o nosso louvor, é o que recebe a nossa adoração, quando ela é entregue verdadeiramente. Então Deus, ele não quer uma adoração mecânica. Deus, ele não quer que nós adoramos ele no automático. Deus, ele não quer uma adoração superficial, rasa, mas ele quer o profundo do nosso coração. Ele quer intimidade, ele quer verdade, ele quer paixão. O Senhor, ele fala lá em Apocalipse que o morno, ele vomita. Ele não tem prazer no morno. Então nós não podemos aceitar ser pessoas mornas, ser pessoas frias, ser pessoas geladas. Porque aquele que não adora de verdade, jamais ele vai sentir a presença. Jamais ele vai sentir o toque. Jamais ele vai ser sensível à voz do Senhor. Porque o que une o nosso coração ao de Deus é a verdadeira adoração. Jesus, ele fala que nós, ele, o Pai e o Espírito Santo seremos um. Quando nós unimos o nosso coração com verdade, nós nos tornamos um com o Pai. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, porque ele se une a nós. E aí nós passamos a ser um com Deus. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala: se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Se nós adorar o Senhor em espírito e em verdade, ele se revela a nós, ele se manifesta a nós, ele opera na nossa vida. Porque a adoração, ela toca o coração de Deus. O Senhor, ele fala que um quebrantado coração, ele não despreza, ele não rejeita. Então, quando nós quebrantamos o nosso coração na presença do Senhor, aleluia, o Senhor, ele fica sensível a nós. Deus, ele é íntimo daquele que se revela, daquele que não tem segredo, daquele que não tem barreira. Às vezes a gente quer ter segredos, né, com o Senhor. Às vezes a gente tem vergonha de expor quem nós somos de verdade. E adorar também é isso. É você ser sincero. É você falar para o Senhor: Deus, muda o meu coração. Senhor, me transforma nisso. Senhor, eu sei que eu estou errando nisso, mas eu não aceito ter essa atitude, eu não aceito ter esse sentimento dentro de mim. Eu quero ser mudado, eu quero ser moldado, eu quero ser forjado. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Aperfeiçoa em mim o teu poder. Que o Senhor venha me aperfeiçoar até a volta de Cristo. Que a cada dia mais o Senhor venha tirar algo meu e colocar algo teu. Que a cada dia mais eu venha descer, eu venha me diminuir, para que o Senhor venha crescer, para que o Senhor venha aparecer, para que a tua glória venha resplandecer através da minha vida. E isso só é possível através da verdadeira adoração. Aleluia! A nossa adoração, ela tem que pesar mais do que os nossos pecados. A gente peca todo tempo, mas será que a gente adora todo tempo? A gente já acorda pecando: oh meu Deus, tem que ir para aquele serviço hoje. Ao invés de já estar adorando, né, irmã? Oh meu Deus, eu te adoro, obrigado por esse serviço. Né? Me dê estrutura para vencer hoje. Então a gente peca o tempo inteiro. Se a gente adorasse o Senhor, quanto a gente peca, quão abençoados seremos. Porque Deus, ele não nos rejeita por causa do pecado. Ele enviou seu Filho para nos lavar, nos limpar, perdoar os nossos pecados. O que nos separa de Deus é a gente insistir numa vida de pecado. Mas quando a gente peca por um acidente, sem intenção, sem premeditar, Deus, ele não toma
homem contra o nosso pecado, porque o sangue do Senhor ele já nos justifica antes mesmo do nosso pecado cheirar mal a narina de Deus. Agora, quando nós insistimos no pecado, aí nem o sangue de Jesus nos justifica. Por quê? Porque nós estamos escolhendo pecar, nós estamos premeditando pecar, nós estamos insistindo numa vida de pecado. Então aí sim, nós nos afastamos do Senhor, não é Ele que se afasta de nós. E a cada dia a presença dEle fica mais difícil de ser sentida. Por quê? Porque nós estamos nos afastando aos poucos, diariamente, através de cada atitude, né, que a gente escolhe pecar contra o Senhor. Agora, quando a gente é verdadeiro adorador, quando nós nos envergonhamos do nosso pecado, quando nós sentimos sujo quando pecamos, quando nós arrependemos e falamos, Senhor, eu errei, mas me perdoa. Eu não quero mais esse pecado na minha vida. Ali o Senhor, Ele vem, Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos santifica. E Ele continua juntinho de nós. Né? Então, ser o verdadeiro adorador é isso. Deus, Ele é tão bom que Davi, ele pecou. Davi, ele planejou, ele premeditou. Ele fez tudo calculadamente, friamente. E assim o Senhor fez o quê? Enviou o profeta para abrir a visão dele, porque ele estava cego. Ele não estava enxergando o tamanho do pecado que ele tinha cometido contra Deus. Então, às vezes, nós não enxergamos o nosso pecado, mas enxergamos o pecado do outro. E às vezes Deus ele vai colocar pessoas na mesma situação que a nossa para abrir o nosso olho. Foi assim que Deus abriu o olho de Davi. Deus mandou o profeta e falou assim, olha, havia um homem que ele tinha um rebanho de ovelha. E havia outro homem que só tinha uma. E o que ele fez? Ele tomou aquela única ovelha para ele. Aí Davi falou que esse homem é digno de morte. E aí o profeta fala para ele, esse homem é você. Você está cego? Olha o abismo que você está entrando. E ali o que ele fez? Se rasgou diante da presença de Deus na hora. Ele se rendeu, ele tirou as vestes de rei, desceu no pó e humilhou. Então é isso que Deus espera de nós. Não é que a gente fica com vergonha, não é que a gente tenta esconder, não é que a gente tenta ser perfeito, né? Porque a gente não é. E Deus, Ele quer que a gente exponha para Ele a nossa fraqueza. Deus, Ele agrada do humilde. Jesus, Ele contou uma vez que tinha 2 homens na igreja orando, e que um falava assim, Senhor, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu jejuo 2 vezes na semana, eu oro constantemente. E o outro estava lá orando, tem misericórdia de mim, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou pó. E aí Jesus fala o quê? Que a oração que foi atendida era daquele que estava humilhando, não daquele que estava se exaltando. Porque Deus, Ele agrada quando a gente humilha. Porque a humilhação é adoração. A humilhação é eu reconhecer que eu não consigo ser perfeito. A oração é eu reconhecer que por mais que eu me esforçar, jamais eu vou chegar ao nível da santidade de Deus. Né? Porque só Deus é santo. Só o Senhor é perfeito. Então o Senhor Ele não nos cobra uma perfeição. Mas Ele quer que a gente faça o mínimo, que é o adorar. Em espírito e em verdade. É entregar, é se render, é humilhar. É colocar Ele como prioridade na nossa vida e não negociar isso. Às vezes nós tiramos Deus do lugar dele na nossa vida por pequenas coisas. Um filme, uma música, uma companhia, um lugar. Coisas que a gente já sabe que não vai agradar a Deus. Mas por quê? Porque a nossa carne deseja. Aí a gente tira Deus do lugar dele, que é o primeiro, para satisfazer a nossa carne. Sendo que aquilo ali vai entristecer a Deus e vai enfraquecer a nossa fé. Nós vamos perder a presença. Você servindo a Deus, sentindo a presença, tendo a presença dele, já não é fácil. Imagina você perdendo essa presença. Aí você vai ficar o quê? Cada vez mais se sentindo indigno. Cada vez mais você vai esfriar, cada vez mais você vai se afastar.
E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer nos atrair para perto. Deus, Ele enviou Jesus para nos reconciliar, para nos trazer de volta. Aleluia. Jesus, Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Ele veio para aquele que é doente, para aquele que é necessitado. Aleluia. Então Ele sabe da nossa fraqueza. É por isso que Ele enviou aquele que é perfeito, para justificar os pecadores. Então Jesus, Ele fala, é chegada a hora, e já chegou. A hora é agora, o tempo é hoje. Não é amanhã. Eu não tenho que esperar amanhã, eu vou orar, eu vou mudar minha vida. Tal dia, não, é hoje, é agora. A oportunidade é agora. O amanhã não me pertence. Eu não sei se eu vou deitar e se eu vou acordar amanhã. Mas eu sei que se eu me humilhar agora, nesse exato momento, o Senhor, Ele recebe a minha adoração. O Senhor, Ele recebe o meu clamor. E o Senhor, Ele apaga os meus pecados, as minhas transgressões. Então a Bíblia fala o quê? Que o amor, a adoração encobre uma multidão de pecados. Porque Deus, Ele quer olhar as coisas boas que tem em nós. Deus, Ele não quer olhar as coisas ruins. Então, quando a gente adora, aquilo ali agrada o coração de Deus. Se Deus, Ele fosse ficar o tempo todo olhando as nossas falhas, Ele já teria nos consumido. Porque a santidade de Deus não suporta o pecado. Mas Ele olha para a nossa tentativa, para o nosso esforço de querer agradar Ele, de querer servir, de querer caminhar com Ele, de querer ser parecido com Ele, de querer ser transformado. Então é isso que o Senhor diz, que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele não habita em estruturas, mas Deus, Ele visita ambiente que tem adoração. Ele se manifesta onde tem adoração. Ele se manifesta onde tem o louvor. Então a adoração não é a preparação, a adoração é o culto, é a entrega. Então a gente já tem que entrar na presença do Senhor adorando. A gente já tem que entrar na presença do Senhor se rendendo. A gente já tem que entrar na presença do Senhor com o coração aberto, com o coração quebrantado. Porque assim a glória vem, a presença vem. E assim os milagres são manifestos. Então Deus, Ele não está preocupado com estrutura grande, com estrutura luxuosa, com lugares bonitos, não. Deus, Ele não está preocupado com ornamentação. Não, Ele está procurando um coração verdadeiro, um coração sincero. Paulo e Silas adorou dentro da prisão. Paulo e Silas adorou em meio à dor, em meio às grades, um lugar feio, um lugar frio, um lugar sombrio. Mas eles transformaram aquele lugar em um ambiente de adoração. E aí a adoração, ela tem o poder da libertação. Quando eles começaram a adorar, ali as cadeias tremeram, as correntes quebraram, as prisões se abriram e o milagre se manifestou. Então, quando a gente começa a adorar em espírito e em verdade, as cadeias caem por terra na nossa vida. O milagre manifesta na nossa vida. As barreiras caem. Por quê? Porque o mal não resiste o poder da adoração. Quando a gente adora, Deus coloca anjos para trabalhar. Deus fala, vai lá porque minha serva está adorando. Vai lá porque minha serva está buscando. Vai lá porque a adoração dela chegou aqui no meu trono, com um cheiro suave, com aroma agradável. É esse coração que eu procuro. É o coração que é verdadeiro, entregue a mim. Então é isso que faz a diferença. É adorar. A Bíblia fala que Ana, todos os anos, ela subia ali com o marido, com a família, só que ela não ia até o templo. Pelo contrário, ela ficava ali só chorando. Ela não comia, ela não bebia, ela só chorava, ela só lamentava. Mas naquele ano ela fez diferente. Ela subiu, ela adorou, ela se rendeu, ela se humilhou e ela desceu com milagre. Então é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente venha aqui ficar sentado. Deus não quer que a gente venha aqui encher cadeira. Deus, Ele não quer isso, porque isso aí nós estamos perdendo o nosso tempo. Se a gente vem
Ah, eu vou lá fazer minha obrigação. Ah, hoje tem culto, eu tenho que ir. Ah, e a gente é o que? Espectador. Então Deus, Ele quer que a gente saia da posição de espectador e assuma a posição de adorador. É isso que vai fazer a diferença na minha vida. Não é se o culto foi 3 horas, se o culto foi meia hora. Importa aquilo que eu entreguei para o Senhor. Não importa se a minha oração ela é longa ou se ela é pequena. Importa se eu estou me rendendo de verdade. Então é isso que faz o céu mover. A Bíblia fala, não é por muito falar que seremos ouvidos. Não é por sacrifício de tolo. É por isso que Jesus falou, eu não quero vãs repetições, orações repetidas. Não. Eu quero verdadeira entrega, verdadeira adoração. 2 palavras que você fala com o seu coração vale mais do que você ficar 1 hora de joelho ali, fazendo uma oração decorada, uma oração mecânica, uma oração que você não se entrega de verdade, que você não sente a presença de Deus. Então Deus, Ele quer isso, é quebrantamento. Deus, Ele quer que nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é digno, que Ele é merecedor, que Ele é digno da nossa adoração, da nossa entrega. Ele tem que ser o primeiro na minha vida. Não é meus pais, não é meu esposo, não é meus filhos, não é nem eu mesmo. O primeiro é Ele. Ele que me criou, Ele que me formou, é Ele que pensou em cada detalhe sobre mim. Então Ele que merece o lugar na minha vida, o primeiro lugar na minha vida. Aleluia. Porque se eu estou aqui, é obra dEle, é propósito dEle, é plano dEle, é porque Ele quis. Então, não tem que eu colocar nada nem ninguém acima de Deus. Primeiro é Deus. Nós temos que saber colocar as pessoas no devido lugar na nossa vida. Às vezes a gente está endeusando os homens, idolatrando os homens e humanizando a Deus. Deus que me espere, Deus que fica por último. Não, Deus é o primeiro, é o mundo que me espera, é o homem que vai esperar, o Senhor não. Ele é prioridade, Ele é o Senhor. Não é o meu trabalho, não é meus planos, não é meus objetivos, é Ele. A minha maior meta é buscar a Ele. A minha maior meta é agradar a Ele. A minha maior meta é ter a presença dEle. Então é isso que Deus quer. Deus, Ele não quer que eu já acordo preocupado, o que eu vou fazer hoje. Deus, Ele não quer que eu fique ansioso com as coisas dessa terra. Mas Ele quer que eu já acorde adorando. Eu já acordo agradecendo, louvando, exaltando a Ele. Dizendo, Senhor, obrigado. O Senhor é tudo na minha vida. Sem Ti eu não sou nada. Oh Deus, se o Senhor tirar meu fôlego, o que será de mim? O que eu tenho para apresentar diante do Senhor, se o Senhor me chamar hoje? O que eu vou entregar para o Senhor? O que eu tenho para apresentar? Quais as obras que eu tenho? Se eu só preocupei comigo mesma, se eu só corri atrás das coisas dessa terra, se eu só preocupei em agradar o homem, então não adianta eu querer fazer um serviço de excelência, ser uma esposa excelente, fazer tudo excelente, mas eu não adorar com excelência. Não adianta eu ter sucesso nas coisas da terra, se primeiro eu não ter meu nome escrito no livro da vida, se primeiro eu não ter a presença, se primeiro eu não ter a aprovação de Deus. Então de nada adianta. Aí a gente vai o quê? Correr atrás do vento, viver uma vida vazia, uma vida passageira, uma vida sem sentido, porque as coisas terrenas, às vezes a gente corre tanto para conquistar uma coisa, mas aquilo vai escapar entre nossos dedos, porque tudo tem um tempo debaixo do céu, tudo é uma fase, tudo é uma estação, né? Igual nós vemos aí o Pelé, foi o melhor do mundo. E cadê ele agora? Será que isso vai contar nas obras lá no céu? Você fez gol de bicicleta? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Você foi o melhor jogador do mundo. Será que isso vai contar? Ou será que Deus vai falar assim, olha, você foi o melhor jogador, mas você sempre foi arrogante. Você sempre achou que você estava acima de mim. Você sempre achou que o seu poder era o dinheiro, era a fama, era o sucesso. E agora?
E agora, se Deus não quiser ter misericórdia da alma dele? Então, às vezes, a gente fica, eu vou correr, eu vou me esforçar, eu vou ser o melhor jogador, eu vou ser o melhor do mundo. Aí você consegue. Só que aquilo é passageiro. Porque tem um tempo, né? Até a idade, eles têm que ter uma idade para estar jogando. Chega uma certa idade, não pode mais, porque já está avançado. Então, tudo aquilo que a pessoa fez vai ter um fim. É um ciclo. Vai passar. Por mais sucesso que a gente tenha, vai passar. Todo mundo que foi aí muito famoso, muito poderoso, passou. Cadê o Silvio Santos? Né? Cadê a riqueza que ele construiu? Quem agora que está dominando aquilo que ele conquistou, aquilo que ele dedicou a vida toda? Está nas mãos de quem agora? A gente nem sabe na mão de quem está, né? Às vezes está na mão dos genros, que às vezes não honrava ele. Às vezes está na mão das filhas, que talvez não honrava ele. Então, tudo aquilo que ele conquistou passou para outra mão. Ele não levou nada com ele. E tudo aquilo que ele conquistou não vai ser contado nas obras. Vai ser contado o que ele fez na presença de Deus. Qual a posição, qual o lugar que Deus tinha na vida dele. Porque você falar de Deus é muito fácil. Né? Ai, Deus é o primeiro. Ai, eu dou dízimo. Você vê muito famoso falando isso. Mas, e as renúncias? E a sua vida no seu particular? Né? Eu posso falar o que eu quiser, ligar uma câmera ali. Eu posso falar que eu sou ateu. Eu posso falar que eu sou da Umbanda, da Quimbanda. Eu posso falar que eu vi 10 anjos descendo escrito fogo, fogo, fogo. Eu posso falar muita coisa. Né? Eu posso falar, Deus é o primeiro na minha vida. E está no pecado. Porque eu querer mostrar algo, mas Deus sabe quem eu sou de verdade. Deus sabe da minha conduta. Deus sabe o meu levantar, o meu deitar. Deus sabe o que passa no meu coração, no meu pensamento. Né? Ele fala, eu sei o que passa no seu pensamento, no seu coração, quando você está lá na sua cama. Quando você deita para dormir, eu estou te sondando. Eu estou te visitando. Deus, ele vem, ele nos sonda, ele nos visita. E aí ele vai ver o quê? Qual é o anseio do meu coração? Então não é o que eu falo, não é eu querer mostrar, mas é quem eu sou de verdade. Então isso que é adoração, né? Igual esses dias eu estava conversando com a Sara ali, ela falando, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que não sei o que. Eu falei, isso, esses são os planos. Mas você sabe se Deus vai te dar vida para você fazer isso tudo? E se Deus querer te levar nova? Aí ela ficou assim, eu falei, é a realidade. Eu posso planejar 100 anos sem Deus, mas eu sei se Deus vai me permitir viver 100 anos. Eu posso planejar conquistar o mundo, mas Deus vai me dar vida, vai me dar saúde, vai me dar força. Então às vezes a gente faz o quê? Planos. E a gente exclui o Senhor dos nossos planos. Só que se Ele não nos dá vida, se Ele não nos dá força, se Ele não nos dá saúde, de nada vale os nossos planos. Então lindo é a gente conquistar com o Senhor. Não a gente tirar o Senhor para querer conquistar por, tipo assim, a gente querer atalhos, né? Porque com Deus o caminho é mais longo, é mais difícil. Você fazendo certo é difícil. Agora você começa a pisar em um, derrubar o outro, você sobe rapidinho. Mas começa a querer subir com os outros, pisando no seu, os outros te derrubando e você lá humilde. Aí demora. Mas vale a pena. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Então Ele tem que estar comigo no caminho. Não adianta eu querer trilhar um caminho que Ele não vai estar comigo. E aí eu vou chegar lá no meu sucesso e eu vou ter o vazio, talvez a depressão, a opressão. Talvez eu vou ficar frustrado. Por quê? Porque a presença do Senhor é a nossa alegria, é a nossa força, é a nossa paz. As coisas materiais não substituem o lugar que é de Deus.
Então isso é adoração, eu querer Deus comigo em todo o trajeto, em todo o tempo, em todo momento. Isso que era lindo. Daniel, ele foi levado escravo para a Babilônia. Ele chegou lá e ele falou: o quê? Não vou comer de nada das iguarias do rei. Eu não quero o luxo do palácio. Eu não estou aqui para comer essas comidas, eu não estou aqui para adorar esses deuses. Não importa se eu estiver na masmorra, no cativeiro, dentro da prisão, mas eu vou estar adorando a Deus. Então eu não vou me corromper porque eu estou num país diferente, estrangeiro. Eu não vou me corromper porque eu estou longe do meu povo, porque eu estou fora da igreja, mas eu vou permanecer fiel. E aí o que Deus fez? Deus honrou a Daniel. Deus levantou ele como o maior, o melhor entre todos os jovens ali. Porque ele foi fiel a Deus e não ao rei. Ele não falou: eu vou comer porque o rei quer que eu como. Eu vou adorar a estátua porque o rei mandou eu adorar. Né? Não, eu vou permanecer fiel. Mas você vai para a fornalha? Eu vou para a fornalha. Vou queimar na fornalha, eu vou morrer com 2 segundos queimar. Melhor do que eu queimar no inferno. A eternidade. Então é isso que é você ser um verdadeiro adorador. Né? Às vezes a gente fala assim: faz isso aqui, tá errado, mas você vai ganhar muito dinheiro. Aí você fala assim: é de Deus. Deus está me honrando. Mas uma coisinha ali está fora do querer do Senhor. Aí a gente quer falar que é Deus que fez, é Deus que abriu a porta. Por quê? Porque aquilo me convém. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou estar caindo na armadilha do inimigo. Mas quando eu falo assim: não importa se eu vou comer arroz e feijão o resto da minha vida, mas eu vou ser fiel a Deus. Aí isso sim chama a atenção de Deus. O porquê que Judas se enforcou? Porque Judas achou assim: nós vamos ficar todo mundo rico com Jesus. Ele é o rei. Então na hora que ele tomar o reino, nós estamos tudo bem, nós estamos próximos. Né? Nós vamos assumir as melhores posições. E ele viu que o dinheiro entrando, né? Que Jesus ele tinha ali a bolsa de valores onde o povo ofertava. Ele roubava ali do dinheiro que entrava. E ele ficava admirado com aquele dinheiro entrando. Aí ele pensou assim: quando Jesus assumiu o reino, eu estou lado a lado com ele. Aí quando Jesus falou: olha, o meu reino não é aqui, a minha glória não é dessa glória dessa terra, meu reino é no céu. Aí Judas falou: já que eu não vou ter lucro mesmo, então eu vou vender ele, pelo menos eu vou ganhar alguma coisa. Aí ele foi e fez o quê? Vendeu Jesus. E aí quando ele entendeu que ele vendeu Jesus e que Jesus era o Filho de Deus, ele não conseguiu conviver com a culpa. Ele foi e tentou se enforcar. Então, às vezes muitas pessoas o quê? Corrompe na caminhada porque vem para a presença de Deus e fala assim: agora eu vou prosperar, agora eu vou conseguir tudo, agora as portas vão abrir. Só que Deus, antes de nos dar, primeiro Ele faz o quê? Ele nos aperfeiçoa, Ele nos passa no processo, para depois nos entregar. Só que a pessoa ela não tem o que? A paciência de esperar o tempo de Deus. Aí ela faz o que? Eu estou na igreja, já tem 1 ano, 2 anos, estou sofrendo a mesma coisa, tenho que levantar cedo para trabalhar do mesmo jeito. Então para que eu estou abrindo mão do pecado? E aí o que ela faz? Se afasta. Eu achei que as coisas iam mudar para mim. E aí ela vai e fica o quê? Desacreditada. Foi isso que Judas ficou desacreditado. Ele achou assim: já que ele não vai ser o rei mesmo, já que eu não vou ficar rico, não vou ganhar nada seguindo ele, por que eu vou continuar seguindo ele? A mesma coisa é a gente. Às vezes a gente quer o quê? Vir e a gente quer que tudo muda. Só que Deus, Ele sabe o nosso coração. Se a gente está verdadeiramente por adoração ou por interesse. Quantas vezes você vê assim: fulano aceitou Jesus, morreu. O irmão da Shelly mesmo foi um. Aceitou Jesus no domingo. Na segunda de manhã morreu cheio de tiro. Porque não adianta eu vir aqui aceitar Jesus só porque eu estou ameaçado de morte. Eu estou jurado, eu vou aceitar Jesus. Agora eu sou crente, gente.
Aí na hora que passa o aperto, volta pro errado. Aí por que Deus vai dar o livramento se Ele conhece o coração? Sabe que a pessoa está brincando. Então, pode ser que ele tenha sido salvo, mas Deus não livrou ele de morrer numa morte terrível. Porque às vezes foi só pelo medo, não foi por sinceridade. E aí o Senhor, Ele vai fazer o quê? Deixar a pessoa viver as suas consequências. Então, com Deus não tem barganha. Com Deus não tem como eu falar, eu vou pôr Deus contra a parede. Não, com Deus eu tenho que entender, Ele é o Senhor, eu sou pó. Ele é Deus, eu não sou nada. Eu dependo dEle, não Ele de mim. Deus, Ele não precisa de nós. Né? Deus, Ele já tem os anjos para o adorar. Só que ainda Ele nos deu esse privilégio. Né? Então, é a gente que tem que reconhecer o nosso lugar. Reconhecer que nós fomos privilegiados. Reconhecer que Deus, Ele nos ama de maneira incondicional, de verdade. Não é uma troca. Eu vou amar mais o filho que mais me adorar. Eu vou amar mais o filho que mais obedeceu, o filho que mais serviu, o filho que mais jejuar, o filho que mais orar. Não. Deus, Ele ama todos de maneira incondicional. Não importa se você está na igreja ou se você está no mundo, Ele vai te amar da mesma forma. Só que Ele não vai te livrar das consequências. Só que quando você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, não é amor, é princípio. Aí as coisas começam a acontecer. Aí começa a destravar. Por quê? Porque a adoração move o coração de Deus. Então não é porque você adora mais, né, que Ele vai te amar mais. Não, mas você vai ser mais abençoado. Porque você está buscando, você está santificando. A Bíblia fala, né, quem pede mais recebe mais. Aquele que me procura me encontra. Então Deus ama todos, mas é poucos que procuram a Deus. É poucos que amam a Deus, é poucos que adoram a Deus em espírito e em verdade. Tem muita gente que está o quê? Sem temor. Você vai nas igrejas, você vê o povo está disperso, o povo está longe, só está a capa ali, só o corpo. Não está adorando, não está servindo, não está buscando. Está conversando, está brincando dentro da igreja, mas está falando o quê? Eu estou servindo, eu estou adorando, mas não está. Está ali só o quê? Uma aparência. E Deus, Ele sabe quem é quem. Deus, Ele nos sonda. Então não adianta eu vir aqui ajoelhar, eu fingir. Eu ter uma aparência. Deus, Ele sonda o meu coração. Ele sabe se eu adoro de verdade, se eu sirvo de verdade. Se é por interesse, se é por dinheiro, se é pela glória dos homens, se é por fama. Ele sabe. Então não tem como a gente enganar a Deus. Né? De Deus ninguém se zomba, amém? Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor e adorar o Senhor em espírito e em verdade. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia! Para adorar Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Às vezes nós estamos querendo uma palavra poderosa e a palavra que Deus tem para nós é essa. Somente me adora, somente me busca. Aleluia, somente reconhece o meu lugar na tua vida, me coloca em primeiro. Antes de tudo, antes de todos. Aleluia, Ele é Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, em nome de Jesus, ó Pai. Nós estamos aqui para adorar o Senhor nessa noite, Pai. Estamos aqui para louvar Teu santo nome, Te engrandecer, Te bendizer, nos render diante de Ti. Oh Deus, nós somos pó, Pai. Se o Senhor quiser, ó Pai, o Senhor risca o nosso nome dessa terra, nós somos esquecidos, Pai. Ninguém se lembra mais de nós, porque o Senhor tem esse poder. Mas o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia. Ó Pai, nós não aceitamos, ó Deus, ser pessoas frias na presença do Senhor. Nós não aceitamos, ó Pai, o comodismo na nossa vida espiritual. Nós não aceitamos uma vida espiritual rasa, superficial, uma vida espiritual medíocre, miserável. Oh Deus querido, Deus amado, nós queremos, ó Pai, voltar à essência da adoração, entregar ao Senhor, ó Pai, a glória devida, a honra devida, todo o nosso amor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido,
Acende a chama nos nossos corações. Acende a chama nos nossos corações, Senhor. Tira de nós todo mecanismo. Tira de nós todo mecanismo, toda aparência. Oh, Senhor, nós queremos ser íntimos, Pai. Nós queremos ter experiências com o Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz. Nós queremos, ó Pai, sentir o Teu toque. Oh, Deus querido, Deus amado, o raso não nos cabe mais, Senhor. O Senhor não nos chamou, Pai, para ficar no raso, para ter uma intimidade superficial, não. O Senhor deseja se revelar e nós queremos nos entregar. Nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Som do nosso coração nessa noite, Pai. Som do nosso coração, Senhor. Porque aqui há verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós não queremos as suas bênçãos, ó Pai. Nós não queremos aquilo que o Senhor tem a oferecer. Nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua presença, nós queremos caminhar contigo, nós queremos ser amigos do Senhor, nós queremos, ó Pai, agradar o Teu coração, te adorar na beleza da Tua santidade. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos revele os Teus mistérios, nos conta os Teus segredos, ó Pai. Oh Senhor, recebe, Senhor, nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Oh Pai, nessa noite nós não queremos pedir nada. Nós só queremos adorar, 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 Senhor. Os querubins, eles cantam santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Os querubins, os serafins, eles adoram ao Senhor, Pai. E nós queremos também te adorar. Oh Deus, o Senhor nos chamou, nos criou, Pai, para ser adoradores. Aleluia, não apenas adoradores, mas adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós não temos nada a oferecer, Pai. Nós só temos o nosso coração. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo. Nos ensina a adorar na dor, nos ensina a adorar no vale, nos ensina a adorar na cova, nos ensina a adorar na tempestade, nos ensina a adorar na fornalha, nos ensina a adorar na prisão, nos ensina a adorar na enfermidade, nos ensina a adorar na saúde, nos ensina a adorar na prosperidade, na bonança, nos ensina a adorar também na escassez, na dificuldade. Oh Senhor, te adorar o tempo todo. Adorar o Senhor em todo tempo, Pai. Em todo momento da nossa vida, Pai. Em cada batida do nosso coração. Em cada respirar. Em cada fôlego de vida. Que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento pela manhã. Que o Senhor seja a nossa primeira busca. Aleluia. Glória a Deus. Não nos deixa, Pai, ficar distraídos, dispersos com as coisas dessa terra. Porque tudo aqui é passageiro, Pai. Mas a Tua palavra, a Tua presença não vai passar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh, aleluia. Nós vamos te adorar aqui, vamos te adorar lá. Em nome de Jesus, porque nós somos adoradores. O Senhor nos chamou para ser adorador, papai. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos, glorificamos o Teu santo nome. Ó Pai, toma cada vida aqui nessa noite, Senhor. Fortalece o Teu povo, Pai. Visita aqueles que não vieram. Dá a eles o renovo, Senhor. Dá a eles o livramento. Dá a eles a bênção, a proteção do Senhor. Toma nossas vidas, ó Pai. Toma nossa casa, nossa família. Toma essa semana nas mãos do Senhor. Nos dê direcionamento. Nos dê sabedoria, Senhor. Caminha conosco, Pai. Conduz a nossa vida, os nossos passos. Tira toda pedra de tropeço, todo laço, todo embaraço, toda armadilha do inferno contra a nossa vida, que caia por terra nessa noite, ó Pai. Consagramos ao Senhor tudo que temos e tudo que somos, ó Pai. Santifica, Senhor, os nossos lábios, santifica os nossos olhos, santifica os nossos ouvidos, santifica, meu Pai, todos os nossos sentidos, nos consagra e nos separa para Ti, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Obrigado por mais um culto. Obrigado pelo privilégio de adorar o Senhor mais uma vez. A minha vida é do Senhor, Pai. Tudo que
eu tenho é seu, eu entrego a ti. Aleluia, o meu fôlego está nas tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor venha levar cada um em paz e segurança, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, as duas consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida permaneça, não só hoje, mas para sempre, amém. Que o Senhor te abençoe com prosperidade, saúde e paz. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe. E as palmas louvam o Senhor. Tava orando, nem lembrei, nem ouvi a Amanda falando. Fazer já? Não sou cozinheiro, não? Sou cozinheiro.